ouve essa canção. Concentra na letra. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Ouve isso. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. O Deus que me enviou aqui, ó, nesse lago, sabe de tudo. Vai lá comigo, abre a sua Bíblia para mais uma quinta-feira, uma mensagem no lago a qual o Senhor confiou ao meu coração, para o teu coração e para o meu coração. Isaías 40. Livro Isaías 40. Consolo para o povo de Deus. Verso 1. Consolem, ó meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e já pagou pela sua iniquidade. Vai, vem comigo. Povo de Deus, povo de Israel, estava ali pagando um preço pelas suas iniquidades, pelos seus pecados. Então o povo estava atravessando um período difícil, um período de dificuldade, exilados na Babilônia, num lugar onde eles não gostariam de estar, da forma como eles não gostariam de estar, escravizados pelos babilônios. E aí talvez você comece a entender isso para a sua vida. E talvez você consiga associar com esse trecho do louvor que disse: se aqui o Senhor tomou a boca do profeta Isaías para dizer assim para o povo, consolo. Você consola alguém que está feliz? Você consola alguém que está alegre? Você consola alguém que acabou de ter uma excelente notícia? Você consola alguém que está vivendo os tempos áureos de desfrute pleno na vida? Esse é o consolo? Sabe o que o dicionário quer dizer com a palavra consolo? Consolo quer dizer alívio. É um sinônimo para a palavra consolo, alívio. Então já vai recebendo aí para você e para a sua vida. Nessa situação que você está vivendo, o Senhor está trazendo consolo. O Senhor está trazendo alívio para essa situação. Outro sinônimo da palavra consolo, satisfação. Dar prazer. Então, sabe, nesse tempo, nessa situação, nesse lugar em que você se sente mal, em que você sente um desprazer, uma tristeza, uma angústia, aquele canto escondido que você chorou esses dias, então o Senhor vem com resposta hoje dizendo para você: eu estou trazendo consolo, eu estou trazendo prazer, eu estou trazendo satisfação. Consolo, significado da palavra consolo, encorajamento e suavizar. Então sabe essa situação que está muito difícil, que está muito penosa, que está dificultosa, que está doída? O Senhor está trazendo suavidade, ou seja, está deixando mais leve, está trazendo alívio. Consolo, quando você fala assim, ó, que Deus te console, qual é a situação em que você costuma falar isso? É na situação que alguém nasceu? Nossa, gente, nasceu um bebê. Deus console porque nasceu um bebê. Não, né, gente? Normalmente a gente fala que o Senhor te console quando a pessoa está passando por um processo de luto, por uma grande perda, por uma grande desilusão, por uma grande tristeza. Nós falamos muito isso em velórios, não é verdade? Em enterros. Por quê? Porque é uma situação de dor. É uma situação de transição, é uma situação de passagem. Mas nessa situação de dor, de luto, de perda, de dor, olha o que o Senhor tem para você, alívio. Olha o que o Senhor tem, prazer. Olha o que o Senhor tem, encorajamento. E foi isso que o próprio Deus falou: encorajem Jerusalém e anunciem para ele. Então olha só o que o Senhor está falando aqui, ó. Diga para o povo que está na Babilônia, que está ali como escravo, que está sofrendo nas mãos dos babilônicos, nas mãos dos opositores. Diz para o povo, sabe o que é para dizer para o povo? Diz para o povo que ele já pagou o preço dos pecados dele. E aí
talvez você diga assim, Débora, mas você vai falar de pecado. Débora, mas eu não adulterei. Talvez você diga assim, Débora, mas eu não roubei. Débora, mas eu não matei. Débora, mas eu não cometi essas coisas. Mas a Bíblia fala que tudo quanto nós semearmos, nós vamos colher. E às vezes na vida, de forma intencional ou não intencional, com consciência ou sem consciência, com sabedoria ou sem nenhuma sabedoria, sem discernimento ou com discernimento da situação, nós semeamos sementes. Ou semeamos sementes erradas, ou semeamos em terras erradas. E aí a nossa colheita, ela acontece. E nem sempre a colheita é boa. Às vezes a gente colhe coisas que nós não gostaríamos de estar colhendo. E aí o Senhor está falando assim, olha, você já recebeu da mão do Senhor por tudo isso aí. Você já recebeu da mão do Senhor pelas escolhas erradas. Você já recebeu da mão do Senhor por tudo que você fez de errado. E isso deveria te trazer agora uma grande alegria e uma grande satisfação em Cristo. De quando o Senhor diz assim, ó, consolem o povo e anunciem coragem para eles. Por quê? Porque o que era para ser de ruim, acabou. Já pagou. Então talvez você esteja no momento pensando assim, meu Deus, será que pode vir alguma coisa de pior? Será que pode acontecer mais alguma coisa ruim? Será que eu posso receber mais uma má notícia? Será que pode ter mais um contrato cancelado? Será que eu vou ser dispensado de novo? Será que eu não vou passar na experiência mais uma vez? Será que dessa vez as brigas vão resultar em divórcio? Será que é para desonra? E aí o Senhor está falando assim, olha, o que tinha que dar errado já foi. Por quê? Porque eu, o Senhor, já fiz você pagar o preço dessas iniquidades. Então acabou. Não vai acontecer nada de pior. Ai, Débora, mas será? Porque se eu for olhar para a situação, o cenário não vai ser bom. Sim, se você for olhar talvez para a situação, se você for olhar para os babilônicos, para o exílio, se você for olhar para a destruição de Jerusalém, talvez se você for olhar para tudo isso, não pareça mesmo que vai ser bom. Mas só que olha o que a palavra do Senhor vai dizendo aqui, ó. Verso 4. Pegue esse verso, leia ele com atenção. E ouve o que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Verso 4, capítulo 40 de Isaías. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Vamos até aqui? Olha, pensa comigo. Vales, picos e colinas. Uma montanha. A pena que aqui eu não estou não está de fundo a Pedra Grande, que ela está do outro lado, senão ficaria até legal para a gente imaginar. Então pensa numa montanha, vales e picos, vales e picos. Normalmente os nossos vales são lugares de dor, são lugares de depressão, os nossos vales são lugares difíceis, os nossos vales são lugares de perdas, os nossos vales são lugares de decepções. Os nossos vales, não são? Os nossos vales é quando a gente está por baixo, que a gente olha para cima. Tem gente que está lá no pico do topo e a gente está no vale. Então a gente olha, é quando literalmente, sabe essa expressão popular que diz uns estão por baixo, outros estão por cima? É mais ou menos assim. Os tempos dos vales é quando você está por baixo, em alguma situação. Na sua área emocional, física, na sua saúde, na sua área financeira, na sua área profissional, no relacionamento com seus familiares, nas situações com seus filhos, enfim, não sei. Vales da vida. Vales. E aí, olha o que Deus disse aqui através do profeta. Os vales serão levantados. Então, veja bem. O que está aqui para baixo, no vale, né? Ó, aqui ficou melhor para ver um vale. Aqui, ó, o vale. Você está aqui no vale e o pico está aqui em cima, né? Ó. Só que do vale, olha o que o Senhor disse. O Senhor disse que Ele vai te tirar do vale. O Senhor disse assim, ó, os vales serão aplainados. Então, eu imagino, os vales serão levantados. Então, eu imagino que é como se, ó, o vale subisse. O vale subisse. O que estava aqui embaixo, parecendo tão difícil, tão oneroso,
Porque o Senhor disse, os vales serão aplainados. E aí ele diz aqui, ó, os montes e colinas serão aplainados. Então aquilo que antes era declive na sua vida, sabe? Momentos muito difíceis, momentos de glória, momentos de dificuldades, momentos de alegria, momentos de dor, momentos de felicidade. O Senhor está dizendo aqui, ó, eu vou levantar o vale e vou aplainar, vou tornar plano esses picos. E aí ele continua dizendo assim, ó, e os terrenos acidentados se tornarão planos. Sabe o que são terrenos acidentados? São terrenos irregulares. E tudo que é muito irregular não nos permite constância. O que é muito irregular não nos permite uma construção sólida, sim ou não? Vamos lá, você vai conseguir fazer a construção de uma casa, de um prédio ou do que quer que seja. Você consegue construir isso se o terreno for todo acidentado? Você consegue fazer isso? Não, né? Você não vai conseguir, porque você não vai conseguir fincar a estrutura, não vai conseguir consolidar uma base para essa construção. E o que o Senhor está falando? Sabe esses terrenos acidentados? Sabe o que está tudo irregular? O que está irregular na sua história? Sabe o que está de irregular na sua vida? Vai se tornar plano. E diz assim, ó, e as escarpas serão niveladas. Você sabe o que são as escarpas? As escarpas são penhascos. Então imagine assim, você num desfiladeiro e você olhando para baixo e tem um penhasco. Só que esse penhasco, sabe qual é a origem desse penhasco? Ou ainda, se não for um penhasco, no meio de uma grande rocha tem uma fenda gigante. Um buraco que atravessa essa rocha inteira de alto a cima. E é uma coisa profunda que você olha e você fala, é um desfiladeiro, é um buraco. Não tem como sair vivo disso. Sabe o que são as escarpas? São esses penhascos, são essas fendas profundas nas rochas. Só que essas fendas, elas foram ocasionadas por uma erosão. Elas são resultado de uma erosão. Essa é uma característica geográfica do que é uma escarpa. Uma escarpa é uma fenda ou um penhasco que surgiu por conta de uma erosão. Ele deriva de uma erosão. Ou seja, algo aconteceu que fez tudo ruir. E aí, você está se identificando aí na sua vida? Alguma área na sua vida, alguma situação na sua vida, que algo aconteceu como uma erosão e fez tudo ruir e abriu uma fenda gigante, tem um penhasco gigante, e você fala, como é? Como que eu vou sair dessa situação? Não tem como sair, porque foi tudo destruído pela erosão. Um dos fenômenos da erosão, e nós estamos aqui, gente, lutando com as formiguinhas. Um dos fenômenos da erosão é justamente porque ela sai desnivelando o terreno e ela sai destruindo as situações. Mas o que o Senhor está dizendo? Tem um nome que a gente usa, atualmente não, já tem muitos anos, né? Mas tem um nome que a gente usa quando vai fazer uma obra dessa. Terraplanagem. Sabe qual é o objetivo da terraplanagem? É justamente isso, fazer com que terrenos irregulares se tornem planos. É fazer com que lugares de picos e vales se tornem alinhados, ou no mínimo tenham degraus bem consolidados para que se possa fazer a construção, para que se possa se edificar. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Ei, filho, tem alívio para você, tem situações de prazer para você, tem encorajamento da parte do Senhor para você. Sabe por quê? Porque não vai mais acontecer nada de pior. Sabe por quê? Porque você já pagou por tudo. Você já colheu os frutos do que deu errado. Você já colheu. Agora acabou. É o Senhor anunciando, acabou. E aí o Senhor está dizendo assim, ó, e agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma obra de terraplanagem aí nessa situação. Vou fazer uma obra de terraplanagem. E nessa obra de terraplanagem, talvez você já esteja nessa obra, talvez você já não esteja entendendo. Quando se fala sobre fazer uma obra de terraplanagem, sabe o que tem que ser feito? Se tem muito mato, se tem muita árvore, se tem pedras e coisas no caminho, sabe o que tem que fazer? Tem que tirar tudo isso. Tem que desmatar. Tem que limpar tudo isso. E talvez você esteja olhando e falando, meu Deus do céu, o Senhor está limpando as pessoas com quem eu convivo. Ou o Senhor até já limpou. O Senhor tirou certas pessoas do meu convívio. Tirou certas pessoas dos meus vínculos de amizade. Me tirou de certos lugares. Arrancou certas coisas. E talvez o Senhor tenha feito, sabe, uma obra de terraplanagem. Sabe aonde? Aqui, ó. Dentro do seu coração.
arrancando sementes de amargura, arrancando dores que você tinha, traumas do passado. O Senhor esteja prestes a fazer isso aí, ó. Uma obra dessa, de fazer o quê? De limpar, arrancar essas dores, arrancar esses traumas do passado, arrancar esses medos, arrancar essas dores, essas crenças de impossibilidade, essas crenças que dizem que você não pode, que você não consegue, que você é perdedor ou que você é incapaz. E aí o Senhor está arrancando isso, está trabalhando isso no profundo, está desmatando, está arrancando isso tudo, porque tem que ter feito uma limpeza. E aí, nessa obra de terraplanagem, para você poder equiparar os terrenos, né? Os terrenos irregulares, pegar os terrenos que têm profundidade. Como é que você vai fazer para planar? Na terraplanagem, sabe o que eles fazem? Eles deslocam terra. Então eles pegam terra de lugares que tem muito e trazem para um lugar que tem menos e vão aplanando. Como? Com terra. Primeiro limpa. Depois que limpa, eles vão colocando terra e completando. Aqui tem muito, tira. Aqui tem uma pedreira, estoura essa pedreira. E essa parte tem um buraco, tem um vale, tem uma depressão, preenche. Olha Deus falando comigo, com você. Sabe esses vales da sua vida, eu vou preencher. Esses vazios da sua alma, eu vou preencher. Sabe as faltas que você tem? Eu vou preencher, eu vou suprir tudo isso, eu vou abastecer. Eu vou encher com terra, porque eu vou deixar uma situação estável. Eu vou te deixar num caminho plano. O plano numa obra quer dizer estabilidade. E aí depois disso tudo, sabe o que a obra de terraplanagem tem que fazer? A terra tá fofa, né? Porque um lugar tirou, tem uns buraquinhos, outros pôs. Aí eles têm que fazer, sabe o que? Passar uma máquina para fazer uma compressão, para comprimir essa terra. Para que esse terreno fique, sabe como, estável. Então tem situações aí na sua vida que talvez você não esteja entendendo, mas é isso que o Senhor está fazendo, arrancando o que tem que arrancar, removendo terras de um lugar para o outro, mas está tornando esse terreno estável, esse terreno seguro, porque Ele tem para fazer na sua vida. E aí o Senhor continua dizendo assim, sabe, a humanidade, ela é como uma relva. A relva murcha, cai a flor. E quando o vento simplesmente do Senhor sopra, o povo é como uma relva, não passa sobre uma relva. É um sopro do Senhor e se faz. E aqui é o Senhor mostrando a grandeza dele e nos lembrando de que somos pó. Para nós e para os nossos adversários. E para aqueles que talvez estejam altivos demais, achando eu estou agora num terreno alto. Eu sou. E aí o Senhor, através disso, vem lembrar, só quem eu sou eu mesmo, o Senhor. O grande eu sou só eu, o Senhor. E quando o Senhor fala sobre, trazendo a consciência para nós, né, de que a geração é como relva, ou seja, é um sopro do Senhor, é porque, na verdade, minha perna está dormindo e formigando aqui, gente. É porque, na verdade, o Senhor nos traz a consciência que do pó viemos, ao pó voltaremos e que nós nunca sabemos, sabe? Como o pessoal brinca por aí, todo mundo tem uma senha, mas ninguém sabe a hora que vai chamar o seu número, né, para ir morar com o Senhor. E é como se nós estivéssemos numa caminhada da vida, né? E tem muita saída, sabe? Sabe quando você está numa estrada e tem várias placas indicando saída? Tem várias placas indicando saída. Nós estamos nessa estrada. Só que nós nunca sabemos quando o motorista da nossa vida, quando aquele que tem o controle das nossas vidas, quando nós estamos aqui caminhando na estrada, quando ele vai dizer, sua vez de sair da estrada. É a senha chamando e o Senhor falando, vou chamar para mim, vou tomar para mim. Chegou o tempo. É o Senhor nos lembrando que no fundo nós não temos controle de nada. Nós não temos controle. Basta um vento do Senhor, que ele sopra como a relva e a relva se dispersa. A verdade é que nós não temos o controle. E aí o Senhor continua dizendo que, sabe o que nós temos que fazer enquanto estivermos aqui? Proclamarmos a grandeza e a bondade do Senhor.
trazendo as boas novas, ou seja, dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que em Cristo sempre há uma saída, que em Cristo sempre há uma esperança, que os planos do Senhor nunca serão frustrados sobre a vida daqueles que amam e temem ao Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar e planos de paz e não planos de nos causar dano. Então toda vez que alguém vier dizer algo contra você, dizendo não vai dar certo, vai dar errado, é o seu fim, é para sua derrota, agora acabou para você, agora é problema, lembre-se, pode ser o que aquela boca daquela pessoa está falando, mas o que a Bíblia diz e o que a palavra de Deus diz é verdade, é que os planos de Deus são planos de paz, planos de prosperar e planos de não causar dano. Esses são os planos do Senhor. E aí o Senhor vai continuar dizendo que Ele é forte e poderoso. Então, por alguns versos aqui, o profeta Isaías vai lembrar quem é o Senhor. Vai dizer aqui, ó, quem é que pode ordenar algo ao Senhor? Quem é que pode medir as águas, se Ele é quem criou todas as águas? Quem é que pode estabelecer o limite do céu, se o céu é o domínio do Senhor e ninguém consegue estabelecer o limite do céu, a não ser o Senhor? Quem é que pode calcular quanto pesa a terra? Ninguém, se só o Senhor tem uma balança que é capaz de dizer quanto pesa exatamente a terra. E aí o Senhor está nos lembrando, quem é que criou o mundo? Quem é que criou todas as coisas? Quem é aquele que criou o céu, criou o ar, criou a água, criou todos os seres que vivem? Quem é aquele que criou o homem, que criou a mulher? Quem é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e poder? Pode o homem falar muitas coisas, mas quem domina e tem todo o poder, senão o Senhor? E o Senhor está falando, então o Senhor diz assim, ó, fica tranquilo, acabou. Eu estou trazendo consolo para você. Esse fardo tão pesado acabou. Fica tranquilo, tem consolo para você. E eu, Senhor, por esses caminhos tão tortuosos que você estava andando, por essas situações de destruições e desolações que você viveu, eu, Senhor, estou dizendo que estou aplainando, estou reconstruindo esse terreno, estou te levando para caminhar em caminhos planos, em tempos de estabilidade, em tempos de paz, que você vai sair desse cativeiro, você vai para o lugar e para o tempo que o Senhor tem preparado para você. E o Senhor continua falando, quem espera no Senhor não se cansa, não se cansa. Então somente aquieta-te, acalma o seu coração, porque aqueles que estão no Senhor voarão alto como as águias. É assim que termina, não é? Voarão alto como as águias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra fale ao seu coração, compartilha com mais alguém e até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir.